Olá pessoal, vamos iniciar a aula 3 do terceiro capítulo, né? Da visão missionária da igreja, o nosso curso de missiologia. E é uma disciplina paralela à história geral, principalmente do Ocidente, e geografia geral, né? Então isso vai exigir um conhecimento tanto da história como da geografia geral. A gente vai sair dos limites das terras bíblicas e vamos ver por onde o Evangelho caminhou, por onde ele se expandiu. Na verdade, se expandiu praticamente todos os cantos da terra, né? E embora haja, devido à pressão religiosa, domínio religioso, principalmente no mundo islâmico, haja uma rejeição ao Evangelho, à entrada do Evangelho, mas na história muitas regiões, se não todas, foram alcançadas. Mas missões não é alcançar em algum momento da história uma região, mas é alcançar todas as regiões o tempo todo. Porque a geração que se converteu na Ásia Menor, lembra da Ásia Menor? As igrejas da Ásia, da Galácia, foi um boom, foi uma expansão tremenda do Evangelho, mas aquela geração foi salva. Mas a geração de hoje é um mundo fechado, né? A Turquia ao Evangelho. Então não basta chegar a uma região em uma determinada época. É preciso chegar em todas as regiões constantemente, porque uma geração sucede outra, né? E às vezes a igreja é removida somente por questões políticas e religiosas. E é o caso do mundo islâmico, né? Que em alguns países é proibido qualquer fé diferente do islamismo. A pessoa mudar de religião em alguns países não é apenas mudar de religião, é uma traição. Porque se a nação é islâmica, se o Deus da nação é Alá, você aceitar qualquer outro Deus, isso não é só uma opção religiosa, é uma traição, você é tratado como um traidor. Então isso é bem complicado. Mas nós vamos ver então a expansão do Evangelho até os nossos dias, pelo menos uma visão geral, é claro. Existem livros direcionados para a história de missões com detalhes, né? Mas nosso objetivo é te dar uma visão geral, porque são muitos detalhes e praticamente daria para fazer um curso só de história de missões. Mas não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é a visão geral. Introdução à cronologia histórica você vai acompanhando na sua apostila, porque essa minha aula aqui ela é programada para você acompanhar a sua apostila, tá? Se você estiver sem apostila, você vai ficar meio perdido. Então, pegue sua apostilinha. Tem 42 páginas de texto, mais umas 10, 11 de mapas. Então, está recheada, né? Bom, primeiramente, antes e depois de Cristo. Nós vamos trabalhar muito com datas. O mundo cristão, centrado em Roma, né? Porque a igreja forte que chegou até nós, a igreja de Roma, né? O cristianismo se centralizou em Roma. Você já deve ter estudado, ou pode estudar sobre isso. E a partir de que o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, centralizada em Roma, e até hoje temos a Igreja Cristã Romana, foi determinado que as datas fossem definidas a partir do nascimento de Cristo. Então, o nascimento de Cristo se tornou, por assim dizer, o ano zero, né? E o que aconteceu antes de Cristo e o que aconteceu depois de Cristo foi datado. Então, por isso que nós vamos ver que existem datas antes de Cristo, ou seja, a partir do nascimento de Cristo, 5 anos antes de Cristo, 10 anos antes de Cristo, 1000 anos antes de Cristo, e
Também 10 anos depois de Cristo, 1000 anos depois de Cristo, 2020 depois de Cristo. Então Cristo passou a ser a referência para o mundo cristão. Como nem todo mundo é cristão, seria uma ofensa o mundo islâmico, principalmente o islâmico, né? O mundo comunista, que é ateu, falar em Cristo. Então convencionou-se, ao invés de falar era cristã, hoje se usa muito o termo era comum. Antes da era comum e depois da era comum. Aí elimina-se a questão religiosa do nome, né? Então, o que dá na mesma coisa. Antes de Cristo, antes da era comum, depois de Cristo, depois da era comum. Aí você tem aqui que a história ela foi dividida, dizem os estudiosos, antes da escrita é pré-história, depois da escrita é história. Então nós temos aqui primeiro período da história, a Idade Antiga ou Antiguidade, 4000 AC antes de Cristo, a 470 DC depois de Cristo. Aí depois temos a Idade Média, 476 a 1453, Idade Moderna, 1453 até 1789, e a Idade Atual, 1789 até os nossos dias. Então nós vamos estudar a expansão do Evangelho a partir na Idade Antiga, Idade Média, Moderna e os nossos dias. Então nessas 4 fases, desses 4 períodos, nós vamos ver mais ou menos como é que foi a expansão do Evangelho. É interessante também o conceito de século. Século I é do ano 1 até o ano 100. Século XVIII, 1701 a 1800. Interessante, né? 1750 parece que é o século XVII, mas é o XVIII. Século XVI é 1501 a 1600 e assim por diante. Século XXI, 2001 a 2100 é o século XXI. Interessante, né? Porque o século XXI no ano não começou no ano 2000, começou no ano 2001. 2000 é o último ano do século XX. 2001 é o primeiro ano do século XXI. Então isso aí é interessante, porque quando fala século XVIII, já imagina 1800 e pouco. Não, é 1700 e pouco. Século XIV, 1300 e pouco, tá? E outra coisa, aí já é português, né? Basicamente, do 1 ao 10, a gente chama de ordinal. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, século décimo. Então, século I até o século X. A partir do 11, aí já é século 11, 12, 13, 14, ok? Isso aí é língua portuguesa e é legal a gente falar o correto, né? Então não é século I, é século I, não é século VII, século VII. Assim como capítulos e versículos da Bíblia deveriam também ser assim, né? Mas a gente abre em Gênesis 1:1, fica até feio, né? Gênesis 1:1, João 1:1, devia ser João primeiro. Mas é só uma questão de padronizar, é o padrão da língua portuguesa. Ok, aí você tem uma tabelinha aí mostrando. É interessante, né? Antes de Cristo, por exemplo, o cativeiro de Israel na Babilônia começou em 606 e terminou em 536. Antes de Cristo vai diminuindo, porque até chegar no nascimento de Cristo, né? Então o cativeiro babilônico foi de 606 a 536 a.C. Vai diminuindo, né? Então a pessoa nasce no ano 700 e morre no ano 620. Por quê? Porque a referência é o nascimento de Cristo, né? Aí você vê a tabelinha bem interessante. Missões na história. Você vai ver agora, eu coloquei o vídeo, mas você vai ver agora um vídeo que mostra a expansão do Evangelho.
Interessante, né? Vamos voltar ao texto. Então você tem aí na página 84 aspectos positivos da ação missionária na história. Claro que eu não vou ler tudo, mas só vou destacar as partes principais. A ação missionária, a história de missões, ela vai nos ajudar a repetir os acertos e não repetir os erros. Não basta você ter boa vontade, se você pode errar com muita boa vontade. Eu lembro que um amigo, um caminhão rolou, o motorista ficou lá embaixo e ele trouxe para cima o motorista com muita boa vontade, só que ele não protegeu aqui a coluna e o motorista ficou paraplégico ou tetraplégico, acho que foi tetraplégico. Então ele, com muita boa vontade, tirou o motorista das ferragens, levou ele para a rodovia, mas não teve a cautela, não teve talvez o preparo devido, né, para proteger a coluna do motorista. Então não basta ter boa vontade, tem que ter a orientação adequada. E a história de missões, esses 2000 anos, né, praticamente de história de missões, 1990 anos, né, porque começou no ano 30 a igreja no Pentecostes a se expandir, né, com a vinda do Espírito Santo. A igreja nasceu no Calvário e ressurreição, mas a sua saída para o mundo foi a partir do Pentecostes, né, no mesmo ano, né, no ano 30. E então nós aprenderemos muitas coisas positivas que devem ser repetidas e vamos aprender muitas coisas negativas que não podem ser repetidas. Essa é a importância de estudar história, qualquer que seja a história, não cometer os mesmos erros. Então ali na página 84, aspectos positivos da ação missionária na história, atente para o impacto social e espiritual mencionados. Igrejas, hospitais, escolas estabelecidos nos 5 continentes. Interessante, né? A igreja estabeleceu escolas, hospitais. Às vezes eu vejo debates entre ateus e cristãos, né? E o que normalmente o pessoal joga na cara dos ateus é: o que vocês fizeram pela humanidade? Aí, número de escolas, números de hospitais, números de estabelecimentos que beneficiam o povo construído pelos ateus, 0. Número de tudo isso construído pelos cristãos, o número é enorme. Então, realmente, a igreja ela impactou não só pelo evangelho, mas pela ação social. Injustiças desfeitas através da lei justa divina ensinada. Então, a igreja chega num determinado local, não é para destruir a cultura, é para santificar a cultura. Tudo que é diabólico, injusto, demoníaco, a igreja vai influenciar pelo evangelho, pelo seu exemplo. Mulheres oprimidas por tradições ancestrais, né? Na Índia, a mulher era queimada junto com o marido que morreu. O marido que morreu, mas a mulher era queimada junto. Isso aí o evangelho, William Carey foi um dos que trabalharam para acabar com essa tradição. Impacto positivo até mesmo na saúde física. Hoje vivemos uma pandemia por causa do morcego, mas o morcego é proibido de ser comido há muito tempo. O porco são alimentos que, se não souber fazer, a doença que está no animal passa para nós, né? O vírus ou qualquer bactéria que está no animal passa para nós, e que não mata o animal, mas vai matar a gente. Então isso acontece com a carne do porco, tem que ser muito bem cozida, né? Isso acontece com o morcego, né? Que a lei de Moisés proíbe comer, né? E ali na China eles comem meio cru, né? Quanto mais cru, melhor. Interessante que até o tatu, estava vendo que o tatu ele passa a lepra pra gente. Tatu. Mas eu sou leigo no assunto, só baseado no que eu já li. Pessoas alfabetizadas. Então realmente o impacto social
Fora o espiritual, mas o social é tremendo da igreja. Agora, aspectos negativos, normalmente a gente vai ver que o colonialismo, né, que Portugal e Espanha principalmente, eles saíram pelo mundo para, não é para evangelizar, eles saíram pelo mundo para conquistar terras novas, consumidores e também extrair as riquezas. Foi o que aconteceu com o Brasil, né? Enriquecemos a Europa. A Europa foi enriquecida às custas do nosso ouro. Só que junto com o colonialismo iam as missões romanas, né, do catolicismo romano. Então eles tinham por objetivo, o império tinha por objetivo lucrar e a igreja tinha por objetivo evangelizar. Eles aproveitaram então a conversão das pessoas, aproveitaram também esse objetivo evangelístico para lucrar, né, para conquistar. Tem até uma charge aqui, né? Avô, como foi que aconteceu? É o seguinte, quando eles chegaram na nossa terra, eles tinham Bíblia e nós a terra. Poucos anos depois, nós ficamos com a Bíblia e eles com a terra. É mais ou menos isso. Aproveitaram a pregação do Evangelho para explorar e dominar o povo, né? A gente sabe que a verdadeira religião é uma bênção, mas a religião, ela pode ser usada para dominar um povo, para escravizar mentalmente um povo, para que o povo fale uma só língua. Então, a religião, se ela estiver na mão de pessoas más, ela acaba sendo um instrumento de domínio, de opressão, né? Qualquer que seja a religião, até o cristianismo. Isso que a gente tem que vigiar sempre. Arrogância e superioridade da ação missionária. É aquela história, não, arroz com feijão é melhor do que essa comida sua, então a partir de hoje vocês vão comer arroz e feijão. Não, andar com roupa, terno e gravata é melhor do que andar seminu ou nu, vocês vão assimilar nossa cultura. O missionário chegava já achando que a sua cultura é melhor e mudava completamente a cultura local. E às vezes a rejeição não era o evangelho, é a mudança das suas tradições. Esse erro a gente não pode cometer. É mudar as tradições, que não precisam ser mudadas. Então, a sabedoria do missionário é identificar na cultura o que não precisa ser mudado e o que precisa ser mudado. E o que precisa ser mudado tem que ter muita paciência. Mas não é para mudar tudo. Você não vai fazer do um aborígene lá na África um brasileiro que falando português, terno e gravata, padrão assembleiano. Não tem como, gente. Aí aquela etnia acaba rejeitando não o evangelho, a mudança das tradições. É o que acontece muito no Oriente. Eles não querem mudar suas tradições, porque chega lá o missionário querendo mudar tudo. Ou então, as religiões orientais são muito éticas, muito morais. Eles têm medo, porque quando falam em cristianismo, eles veem o Ocidente. O Ocidente é essa bagunça moral aqui. Então eles associam a imoralidade ocidental com o cristianismo. E eles rejeitam não Cristo, mas rejeitam a imoralidade do Ocidente. Estabelecimento e defesa de regimes despóticos, dos males o menor, né? Às vezes a igreja acaba apoiando um outro governo que se torna pior do que o anterior. Vai saber, na hora de prometer, todo mundo é gente boa, mas na hora de cumprir, uso de força para conduzir os mais fracos à nova fé. Aponta uma arma na cabeça da pessoa, vai se converter ou não? Claro, me converto, agora mesmo. E isso realmente é uma vergonha, né? Esse tipo de conversão. Na página 85 agora, a expansão do Evangelho no século I. Eu não vou abordar o livro de Atos, eu não vou abordar todo o primeiro século, porque isso normalmente é estudado nos cursos de teologia, né? A expansão do Evangelho no primeiro século. Mas vamos apenas mencionar, interessante que Paulo não fundou a igreja em Roma, mas ele conversou com uma igreja que já estava em Roma. Quem foram os primeiros evangelizadores? Os primeiros evangelizadores, de uma forma rústica, primitiva, mas foram aqueles que estavam no dia de Pentecostes.
porque era uma das festas que os judeus tinham que ir para Jerusalém. E eles ouviram a pregação de Pedro, esses 3.000 se converteram, e cada um voltou. Olha como Deus é um excelente estrategista. Cada um voltou para sua terra anunciando o Messias. Ou seja, já preparando o caminho. Então dizem que todas essas cidades aí já receberam um evangelho, vamos chamar um proto-evangelho, né? Um evangelho primitivo, rústico, simples, dos que foram alcançados no dia de Pentecostes. Claro que aí depois foram os apóstolos, com o ensino, a doutrina cristã mais minuciosa, né? E aí doutrinaram. Mas inicialmente, quem começou a evangelização ali foram os povos presentes no dia de Pentecostes. Roma, Ponto, Ásia, Capadócia, Panfilha, Líbia, Egito, Mesopotâmia, Média, Pártia. Aí você tem um mapa interessante, né? Então vamos chamar uma proto-evangelização, uma primeira evangelização foram eles. Mas evidentemente é claro que uma ação missionária mais efetiva, mais doutrinária, registrada no livro de Atos, foi a igreja de Antioquia, que por ordem do Espírito de Deus, mandaram Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária de uma cidade gentílica, né? Antioquia era uma cidade não judia. E aí Paulo e Barnabé, né, fizeram a sua primeira viagem missionária. Depois Paulo e Silas, segunda viagem missionária, naquela mesma região. Depois Paulo e sua equipe, terceira viagem missionária. Depois ele foi para Roma com a intenção de se reunir com a igreja lá e anunciando o evangelho sempre. Então isso é muito bem explicado no livro de Atos, escrito por Lucas, que acompanhou Paulo, né? Por isso que tem tanto Paulo. Primeiro, pela ação do Espírito, né? O Espírito Santo quis mostrar como é que o evangelho chegou aos gentios inicialmente. Porque a igreja é, acima de tudo, gentílica, não judeus. E segundo, porque o Lucas que escreveu estava ao lado de Paulo. Então temos a ação do Espírito Santo e temos a ação de Lucas. Mas tudo supervisionado por Deus. Então o primeiro século, normalmente a gente estuda nos cursos de teologia. Agora, do século II, não é século II, século II até a conversão de Constantino, vamos ver o que aconteceu. Constantino se converteu no ano 313. Então do ano 30, que é o início da igreja, da expansão da igreja, no dia de Pentecostes, até 313 a igreja foi perseguida. Isso foi ruim no aspecto da dor que gerou para os cristãos, mas isso foi bom porque só era cristão realmente quem tinha um compromisso com Deus. Então até a conversão de Constantino, a perseguição, e até hoje, né? Uma igreja perseguida é uma igreja assim, ou você é louco ou você realmente ama Deus. Para ser cristão naquela época, ou era louco, varrido, do tipo rasgar nota de 100, ou realmente tinha um compromisso com Deus. Isso manteve a pureza da igreja. E as pessoas realmente eram comprometidas com Deus. Quando Constantino se converteu, aí todo mundo resolveu se converter para ganhar os benefícios que o governo dava. Aí começou a estragar. E estragou e veio estragando, né? Mas até a conversão de Constantino em 313, você guarda essa data, tá? 313, século IV. 313, no início do século IV. Constantino veio se converter, dizem que se converteu, dizem que foi um estrategista que tentou definir uma religião que unisse todo o Império Romano, e isso deu certo mesmo, hein? Não foi bom para a igreja, porque todo mundo começou a se converter por conveniência. Se converter não, ser cristão por conveniência. Mas não vamos chegar em Constantino ainda. Constantino não se converteu ainda. É óbvio que o evangelho não ficou apenas entre os judeus. Veja bem, o projeto de Deus nunca foi levar o evangelho só para os judeus. Nunca foi. O evangelho nunca foi projeto de Deus só para os judeus. Quando Deus chamou Abraão, ele disse assim: através de ti, da tua descendência, abençoarei todas as famílias da terra. O evangelho sempre foi para todas as nações.
mas primeiro para os judeus, por uma questão de honra, né? A descendência de Abraão. E inicialmente os próprios apóstolos pregavam para os judeus, o próprio Paulo chegava numa sinagoga que pregava para judeus. Normalmente havia conversões e a partir daqueles judeus convertidos começavam a ir na direção dos gentios e matematicamente havia mais gentios do que judeus até hoje. Página 89. Mesmo enquanto a igreja estava expandindo por diversos métodos, ela também sofria reveses. A perseguição preparou o estágio para os testemunhos de fé inabalável, mas também serviu de palco para a negação da fé. Então, diante da perseguição, havia pessoas que inabalavelmente confirmavam a sua fé e havia pessoas que, diante da morte, rejeitavam a fé. Pouco sabemos sobre a expansão do Evangelho nos primeiros 3 séculos. Estou na página 89. Foi um período de grandes perseguições e para uma igreja perseguida se torna difícil conservar a história de suas origens. Era longe dos holofotes, a igreja não era por assim dizer, uma organização reconhecida, então é difícil você saber como é que houve essa expansão, como é que ocorreu essa expansão. Mas uma coisa é certa, não havia templos, os templos surgiram após Constantino, que os templos pagãos foram convertidos em templos cristãos. Mas o povo de Deus se reunia nas casas, se reunia onde era possível reunir. Existe um livro chamado Catacumbas de Roma, que mostra a igreja reunida ali nas catacumbas, né, que eram grandes e cabia gente. E então é interessante que a igreja estava escondida. E por isso que não há muitos documentos que mostram a expansão. Só sei que expandiu de tal forma que você viu naquele mapa, naquela animação inicial, né, que houve para várias áreas, várias regiões, o evangelho expandiu. Então, mas isso foi longe dos holofotes, pela ação de pessoas fiéis, sobreviventes de perseguição, né? E diante da perseguição, como disse, ou rejeitava o evangelho ou confirmava o evangelho, ou seja, havia uma firmeza de quem estava lá. E você é capaz de morrer pelo evangelho, imagina pregar, né? Aí fica até mais fácil. Então pregavam mesmo, anunciavam, faziam discípulos. E isso fez com que o cristianismo se tornasse uma potência. E o próprio Constantino reconheceu, né, esse cristianismo, o poder do cristianismo, que por uma conversão ou até por uma ação estratégica, ele iniciou o processo de oficialização do cristianismo como religião oficial do Império, né? Mais no final do século IV, foi batido o martelo ali, outro imperador Teodósio, e o cristianismo foi definido como religião oficial. Então veja o poder, a força do cristianismo longe dos holofotes. Na verdade, se abrindo um parênteses aqui, já viu que a luz ela atrai mariposa, né? E os holofotes da igreja atraem pessoas chamadas por Deus, que Deus quer colocá-los no holofote. Não é o meu caso. Meu ministério nunca foi de holofote. E eu sempre trabalhei na base. Sempre trabalhei nas salas de aula. Sempre trabalhei nos dias que não tinha tanta gente. Dou aula para 5, para 10, para 15. Então, meu ministério não é holofote, eu reconheço isso. Mas eu sei que há pessoas que são chamadas para serem projetadas e levar o evangelho. Billy Graham é um nome que o mundo cristão todo conhece. E eu tenho certeza que não era essa a meta dele, mas Deus o chamou para ficar debaixo dos holofotes e ganhar muitas pessoas para Cristo. O Jim Swaggart também, que foi uma potência na década de 80. Pena que não vigiou, né? Mas também foi chamado. Agora, fora as pessoas chamadas, eu vejo que há pessoas que se empurram para debaixo dos holofotes, e o holofote atrai pessoas de
com sérios problemas morais, sérios problemas espirituais, às vezes não tão maduros para se projetarem desse jeito, e aí começa a surgir obreiros assim sem muita qualidade, porque eles não querem fazer a vontade de Deus, eles querem aparecer. Então é uma região perigosa, Holofotes é uma região perigosa. Então só vá para lá se Deus te chamar. Não se meta não, se Deus não te chamar. E são poucos que vão para o holofote, viu? Normalmente a igreja é uma igreja invisível que está atuando. Eu soube de um missionário, um casal de missionários que passou 40 anos na África por uma tribo, numa etnia lá, não lembro qual. Eu só soube porque eles voltaram e isso se tornou no mundo cristão conhecido. Ou seja, a gente nunca soube que havia pessoas dando a vida por uma etnia lá no Caixa Prego e dando a vida por uma etnia. Nunca ficaremos sabendo. Por quê? Porque eles não estão procurando isso. Então temos que vigiar muito, né? A pureza da igreja depende muito de estarmos onde Deus quer que estejamos. A maioria dos convertidos cristãos vinha das doutrinas pagãs comuns. Então eram pagãos que se convertiam. O que é um pagão? É um não cristão. E é impossível que você venha de uma outra religião e não traga a sua religião. E isso, a igreja constantemente era bombardeada pela imoralidade pagã, pelas doutrinas pagãs. E por isso que a igreja tinha que ter uma firmeza de doutrina. E no primeiro século os apóstolos filtravam essa doutrina, mas depois eles começaram a morrer, aí surgiram os ensinadores, os educadores, os apologetas da igreja, que precisavam se posicionar, o que é certo e o que é errado doutrinariamente. Porque o pagão, ele vem com com o seu paganismo, com a sua imoralidade, o pagão vem com as suas doutrinas pagãs, e a tendência até hoje é juntar o cristianismo com o seu modo de vida. E aí começou a exigir o surgimento dos apologetas, dos patriarcas da igreja, dos bispos que defendiam a fé cristã, né? O cristianismo era atraente, pois mostrava um caminho, uma fé e um estilo de vida diferentes do que era comum para a sociedade. Com certeza, o pecado, a imoralidade não satisfaz a alma humana. O que satisfaz é a justiça de Deus. Então havia um enorme vazio na alma dos pagãos. Eles tinham uma infinidade de deuses, doutrinas de todo tipo, mas o pecado, esse é o trunfo da igreja, né? O pecado não satisfaz. Ele gera prazer? Claro que gera. É isso que é o chamariz que Satanás usa, que a carne usa para nos atrair. Por isso temos que vigiar. O prazer, ele traz um prazer imediato, né? Mas ele depois gera dor, gera vazio, gera angústia, gera juízo. E isso a alma clama por algo melhor. A nossa alma clama pelo céu, por Deus, pelo Éden. A nossa alma clama. Alguém pode até zombar de você, você vai evangelizar, ele zomba, ele ri, mas a alma dele está clamando. Esse é o grande trunfo. Tenha paciência, não hostilize, não brigue com a pessoa. Tem gente que acaba com o evangelismo na briga, no xingo, no insulto. Não, aguarde. Prega o evangelho, anuncie o evangelho com amor, seja paciente, seja longânimo e deixe o Espírito Santo atuar. Eu já vi pessoas que diziam, esse aqui nunca vai se converter, e se converteu. Por quê? Porque o Espírito Santo agiu. E a angústia da alma é o grande trunfo que Deus tem para trazê-los para si. Então o cristianismo era atraente para mostrar um caminho, uma fé, um estilo de vida diferente daquela podridão. Muitas conversões aconteciam por meio dos contatos familiares e ciclo de relacionamento com o meio social. Então, a família se convertia, a família pregava. O relacionamento social
Isso a gente deve cultivar nos nossos dias. Está provado que as pessoas se convertem mais por contato familiar e social. Normalmente são os nossos amigos que se convertem. Claro, você pode encontrar alguém na rua, pregar o evangelho, ele pode se converter, mas a probabilidade daquele que convive contigo, daquele que mora contigo, daquele que é seu parente, seu amigo, a probabilidade dele se converter é maior. A melhor estratégia de evangelismo é amizade. Amizade. E naquela época funcionou assim, nesses 2 primeiros séculos, né, até o início do século IV. A experiência missionária local ou transcultural tem mostrado que o maior crescimento acontece quando a igreja, ao mesmo tempo em que mostra o contraste entre ela e o restante da sociedade, mantém o contato humano com a sociedade que a cerca. A igreja de Cristo, ela não pode se afastar da sociedade, ela tem que se afastar do pecado da sociedade, mas ela não pode criar um mosteiro, criar uma fortaleza e se esconder lá. Ela precisa estar no meio da sociedade sem se contaminar com a sociedade. E ela precisa viver uma diferença de vida cristã. Essa ética cristã permissiva, que aceita tudo, que tudo é certo, pode vir do jeito que você está, continue como você está, isso enfraquece, porque a humanidade, ela quer algo melhor, ela não quer o mesmo, ela quer algo melhor, e esse melhor tem que encontrar na igreja, um padrão melhor de vida. Eu lembro que me contaram que uma igreja em uma determinada cidade, o grande filósofo da cidade foi visitar aquela igreja. Ia visitar, né? Aí avisaram o pastor, olha, domingo o filósofo tal vai na sua igreja. E o pastor então passou a semana toda preparando uma mensagem filosófica cheia de... Eu vou mostrar para ele que eu também sei de filosofia. E no dia do culto, o filósofo veio, foi apresentado e o pastor... filosofia. Terminando o culto, o filósofo disse para um amigo, eu vim aqui receber algo de Deus, uma palavra de Deus para a minha vida e eu ouço mais filosofia. Que perda de tempo. Então a gente não tem que se adaptar ao mundo, a gente tem que conviver com a sociedade sem incorporar o pecado mundano, né? Então, na página 89, ali embaixo, a maioria dos convertidos cristãos vinha das doutrinas pagãs comuns na sociedade. O cristianismo era atraente, pois mostrava um caminho, uma fé, um estilo de vida diferente do que era comum para a sociedade. Na página 90, você vai ver as estradas romanas, né? E eram bem feitas. Veja nessa imagem aí, não era uma estrada feita para durar até a eleição. Há partes dessas estradas que até hoje são utilizadas. Isso favoreceu bastante a expansão do evangelho. Eu até sugiro que você faça uma pesquisa, existem livros que falam sobre isso. As contribuições das nações predominantes, né, dos governos mundiais ali, você verá que há uma contribuição do Império Grego, Macedônico, há uma contribuição do Império Romano. Então você vai ver que a Bíblia fala em plenitude dos tempos, o momento certo. E é interessante as contribuições de cada nação, dominou ali a Canaã, né? As contribuições para o Evangelho. E os romanos, uma das contribuições foi a facilidade e a segurança nessas estradas, né? Porque o governo romano estava nas estradas ali, protegendo o ir e o vir. E eles aproveitaram bastante isso para a expansão do Evangelho. E podiam falar em grego, né, que é a influência da Grécia, né, em qualquer dessas regiões, que era compreendido por ser uma língua cultural. A língua oficial era o latim, a língua nativa
é o que eles falavam, e a língua cultural a grega. Por isso que toda a Bíblia, todo o Novo Testamento, os documentos apostólicos, é em grego, porque era a melhor forma de se comunicar com o evangelizando. Ali na página 90. No aspecto religioso é preciso compreender algumas características do Império Romano. Era uma junção da religião local com as religiões dos povos conquistados. A expansão geográfica do cristianismo, você pode ver, você vai precisar dos mapas que você tem, né? Eu coloquei vários mapas no final da apostila, mais os mapas que você pode achar na internet, mais da sua coleção particular. Então, eu vou mostrando aí para a gente se situar. Então, o mapa 2, né, você pode usar, não é que só tem no mapa 2, mas você pode usar o mapa 2, você vai achar aí o Egito. Na cidade de Alexandria surgiu uma igreja próspera. Então, ali no norte do Egito, em Alexandria, você vai ouvir muito falar em mestres, em apologetas em Alexandria. No norte da África, no lado ocidental, norte da África, mas a oeste, né? Tem a cidade de Cartago, e o cristianismo chegou ali no final do século II. Em Cartago, e não em Roma, nasceu a primeira literatura cristã na língua latina, através de Tertuliano. Então, Cartago. Então, veja os outros nomes dos personagens, dos bispos, dos eruditos em cada cidade. Isso afetou tremendamente a doutrina cristã, porque quando a gente estuda a história da teologia, você vai obrigatoriamente conhecer esses personagens nessas cidades. Essas principais cidades aí onde o cristianismo entrou se tornaram centro de educação e envio de missionários, né? Porque a pessoa aprendia e queria compartilhar, e era motivada a compartilhar. E então a apologia bíblica, ou seja, a defesa da fé bíblica, está relacionada com essas cidades implantadas com a expansão do evangelho. Na Espanha, as origens do cristianismo na Espanha são totalmente desconhecidas. Segundo a tradição, segundo a Bíblia, Paulo queria ir para a Espanha. Segundo a tradição, ele foi à Espanha. Mas não podemos nos prender só aos 12 apóstolos. Deus levantou um exército, né? Só que a gente trabalha com documentos. Os documentos explicam como aconteceu e a gente não tem muita informação. A gente sabe que o evangelho chegou à Espanha, mas não tem algo assim, tipo o livro de Atos, né? O livro de Atos é lindo, porque ele mostra minuciosamente as viagens de Paulo, mas isso não tem assim com tanta facilidade em todas as regiões. Então, algumas nós vamos saber que chegou, mas não sabe como chegou. Mas com certeza foi um discípulo de Cristo no primeiro século, bem provável que tenha sido um apóstolo. Nas Gálias, região francesa, isso tudo eu vou mostrando no mapa aí. Nos territórios onde os apóstolos haviam trabalhado, ok. Veja fatores contribuintes para o avanço do cristianismo. Escolas cristãs. Houve uma evidência da ação missionária através da escola cristã. Os cristãos fundavam escolas que tinham função de ensino religioso. Eram também dirigidos aos pagãos cultos que queriam saber mais sobre o cristianismo. Então houve muitas escolas cristãs com o objetivo de ensinar a palavra e manter a ortodoxia da doutrina, né? Aquela doutrina apostólica. Porque com certeza, como eu disse, os pagãos vinham com as suas doutrinas e tentavam fazer uma mescla. Essa mescla aconteceu no cristianismo romano, né? Se a gente analisar bem a origem da igreja romana, houve uma fusão do cristianismo com o paganismo, o que explica certas atitudes da igreja romana que você não enxerga na Bíblia, que você não consegue ver na Bíblia, mas que fez com que o pagão se sentisse em casa. Não, você não tem mais muitos deuses, você tem agora santos, e cada santo é especialista numa área. Todo Deus antigo tinha uma esposa, e agora? Quem vai ser a esposa de Deus? Aí, não, foi Maria, aí, mais do que
mais do que mãe de Jesus, ela é uma deusa, né? Que ouve as orações de todo mundo, responde a oração de todo mundo. Então isso realmente é o resultado. Mas isso foi no século IV, né? Então, estamos ainda até a conversão de Constantino. Escolas cristãs, as atribuições das mulheres. As mulheres, até hoje, elas trabalham longe dos holofotes. Elas simplesmente trabalham. Elas não querem cargo, elas não querem sentar no púlpito, elas não querem ser exaltadas, nome com letras garrafais, salvo uma ou outra, né? Mas normalmente mulher vai lá e faz, né? É o homem que se perde nesse mundo eclesiástico, né? A gente que é homem é tentado a se perder e mudar o foco, né? Perde o foco do evangelho e começa a buscar glória humana, poder, dinheiro. Ou a gente serve a Deus ou a mamon, ou serve a Deus ou as riquezas, ou a Deus ou o poder que o dinheiro dá, né? E realmente muitos se perderam, que a gente vigie. História é para isso. Quando eu vejo alguém arrebentado, ministério arrebentado, eu procuro aprender como não fazer, né? Quando eu vejo alguém com um ministério frutífero, firme nas suas pegadas, eu procuro aprender com o exemplo dele. Eu sempre aprendo como fazer ou como não fazer. Todos os meus líderes, todos os meus companheiros, eu sempre aprendo com eles. Como fazer ou como não fazer, mas sempre aprendo. As epidemias, é interessante, né? Foi um choque para os pagãos, porque os pagãos, houve muitas pestes, né? E imagina sem a ciência de hoje, né? Hoje temos hospitais, temos uma ciência bem mais evoluída, mas imagina naquela época, né, as epidemias, uma Covid-19 aí no início do milênio. Então as pessoas iam morrendo e os pagãos abandonavam seus doentes, né, para não morrer junto. E os cristãos iam lá e cuidavam desses doentes. E muitos deles morriam contagiados pela doença. E isso foi um impacto muito grande para o evangelho. O amor cristão pelos doentes. Crescimento demográfico dos cristãos. Havia muitos sacrifícios humanos, aborto, infanticídio. E os cristãos protegiam seus filhos, protegiam os seus idosos, protegiam suas virgens e não as sacrificavam, não os sacrificavam. E isso fez com que o cristianismo numericamente fosse maior também. O martírio, mais notável e frutífero do que milagres para conversões, foi o martírio. Você pode até, você não, mas alguém pode até viver defendendo uma mentira, mas ninguém morre defendendo uma mentira. Chamava a atenção como que os cristãos morriam defendendo a fé cristã. Pode me matar, mas eu não abro mão da minha fé. Isso é muito raro. Quem que faz isso? A não ser que tenha certeza daquilo que crê. E isso impactava a sociedade, né? Esperavam que os cristãos morressem renunciando à sua fé, ou amaldiçoando o seu Deus, e muitos morriam glorificando, muitos faziam fila para ser mortos, porque havia uma honra em morrer pelo Evangelho. O meu Senhor morreu por ser fiel a Deus, e eu estou morrendo por ser fiel a Deus, pode me matar. Interessante, né? Os missionários, além do que foi registrado em Atos, sabemos de Panteno, que viajou ao Oriente como mensageiro do Evangelho de Cristo. Então sabemos por documentos, né? Se o documento existiu e não chegou até nós, não sabemos. Se não foi feito nenhum documento daquela ação missionária, continuamos não sabendo. A maior parte da expansão do cristianismo, página 93 lá embaixo, nos séculos que antecedem Constantino, aconteceu não por causa da obra de pessoas dedicadas exclusivamente a essa tarefa, mas graças ao testemunho constante de milhares de comerciantes. Então não imagine assim os apóstolos. Não, os apóstolos foi o primeiro século. Mas mesmo na presença dos apóstolos, que já iam morrendo, os próprios convertidos compartilhavam. A Assembleia de Deus, os pentecostais de uma forma geral,
eles trabalham muito com o que a gente chama de leigos, né? Pessoas que se convertem e fazem a obra do Senhor. Tem igrejas não. Só é pastor quem tem um curso teológico. Só é bispo quem tem um curso teológico. Então são sacerdotes formados. Tem o lado bom, tem o lado ruim. O lado bom é que a pessoa é preparada para aquele cargo. O lado ruim é que são poucos em condições de fazer o curso de teologia ou se dedicar integralmente ao ministério. E essa vantagem do evangelho aconteceu que comerciantes, escravos, cristãos condenados ao exílio davam testemunho de Jesus Cristo onde quer que a vida os levasse. E iam criando assim novas comunidades. Então o povão convertido levava o evangelho. Isso é o que mais marcou a expansão do evangelho. Fatores sociológicos. Vários foram os fatores sociológicos e demográficos que contribuíram para a expansão do evangelho. A rede de interação na sociedade humana. Havia um compartilhar, o que chamamos hoje de globalização, né? Então, numa esfera menor, havia uma globalização interna ali do Império Romano. Valorização da mulher, assistência diante das epidemias e seu impacto demográfico. O sistema de apoio mútuo entre os discípulos, a prática do amor para com os não cristãos, sua ação flexível diante das diferenças. Os cristãos aí não chegavam chutando o pau da barraca, né? Eles procuravam influenciar e mudar a situação negativa. Tanto que Paulo nunca disse acabem com a escravidão, mas o evangelho acabou com a escravidão ensinando o amor, o respeito, a igualdade, todos diante de Deus. Mas não houve Paulo, por exemplo, nas suas cartas, não brada, vamos acabar com a escravidão. Mas o evangelho acabou com a escravidão pela sua influência. Então eles eram flexíveis, ou seja, não ficavam o tempo todo mostrando os erros, mas com muito amor ia ensinando a verdade. Então essa flexibilidade foi muito boa. Com o tempo, outros missionários foram surgindo e chutando o pau da barraca, o que começou a haver uma certa rejeição ao evangelho pela inflexibilidade dos missionários. Mas nessa fase aí era bem flexível, não é flexível no sentido, não, tá tudo certo, mas eu não vou mexer nesse ponto. Não, deixa ele primeiro se converter, aí a gente, olha, já que você se converteu, você tem que casar, você tem que ter uma mulher só, veja bem. Então, de uma forma bem cautelosa, né? É o princípio do filé mignon. Se um cachorro está roendo osso, você não pode puxar o osso da boca dele, ele vai voar, vai pular em cima de você. Ofereça um filé mignon, ofereça algo melhor que ele mesmo larga o osso. Então é o princípio da flexibilidade diante das diferenças. Se você vai evangelizar alguém, não aconselho a já chegar confrontando o erro. Eu já fiz isso, né? Me arrependo. Mas ofereça Cristo, ofereça a Bíblia. Quando a pessoa ler a Bíblia, né? Que ela mesma vai descobrindo ali a verdade. Melhor do que ataque. Atacar os religiosos nunca converteu ninguém. Pelo contrário, gera rejeição. Qualquer que seja o evangelismo, a evangelização, a pessoa ser evangelizada, você atacar, zombar, ridicularizar, é só burro crer num negócio desse. Nossa, isso é totalmente ilógico. Nossa, como é que você pode crer numa besteira dessa? Pronto, acabou o evangelismo. A pessoa deixa de te ouvir e passa a se defender. E passa a te atacar. Não, procure de uma forma. Primeiro, amizade. Segundo, uma palavra no tempo certo, no momento certo. E filé mignon nela. A ponto dela mesmo jogar fora o osso. Ok, agora na página 94 lá embaixo, a expansão do cristianismo após 313, que é a conversão de Constantino. A conversão de Constantino, como eu disse, alguns não sabem se ele realmente se converteu nesse ano, ou se ele teve uma brilhante ideia, eu preciso unir o povo. E uma filosofia qualquer, uma ideologia, ela une o povo. E religião é o principal método de unir o povo em torno de uma liderança. E se foi conversão, se foi estratégia, eu só sei que da parte dele foi brilhante, porque uniu mesmo, por algum tempo.
É um dos acontecimentos mais controversos da história da igreja, por causa disso, né? No princípio, a igreja manteve o costume antigo de preparar os convertidos para o batismo por meio de um longo período de prova e instrução catequética. No início, havia uma preparação. Você quer mesmo ser cristão? Porque a igreja veio de 3 séculos de perseguição. Você quer mesmo? É isso? Está afim de morrer por Cristo? Mas depois veio aquele bando, né, de gente se convertendo para conseguir benefícios. Todo mundo querendo ser sacerdote cristão, porque isenção de impostos e toda uma série de vantagens, né? Aí é que a coisa estragou. Mas sempre houve a igreja dentro da igreja. Sempre houve os fiéis lado a lado com toda essa... com o paganismo, com toda essa perda da identidade cristã. Mas raramente estão nos holofotes, normalmente estão na base, na superfície, atuando por amor a Deus. Podemos dizer, página 95, ali no meio, podemos dizer que no Oriente o paganismo continuou decaindo por razões de sua própria debilidade interna, combinada com a pressão do Estado e da Igreja. Então o paganismo começou a perder força. Com a conversão do Constantino já levou uma bofetada. Aí, com a conversão por arrependimento ou por conveniência, também começou a bater muito o paganismo e a tendência foi sumindo ali do Império Romano, né? Missionários que se destacaram: Ambrósio de Milão, Lactâncio, Eusébio de Cesareia, Agostinho, João Crisóstomo, o Filas, Martim de Tours. O Filas está explicado aí na página 96. Com 30 anos de idade, o Filas foi consagrado bispo dos godos e promoveu a evangelização nessa região aí, que hoje seria Espanha, né? Um pedaço de Portugal, França. A atuação de Martim de Tours, lembrando que se você olhar o mapa da época e o mapa hoje, a divisão assim dos países é bem diferente, porque naquela época havia outros critérios, outros povos. Então houve 2000 anos de história que culminou nos 200 e poucos países reconhecidos pela ONU hoje. A África até hoje surge novos países, né, pela divisão étnica que existe ali, a grande divisão étnica. Mas ali na Europa está mais ou menos definido, porque às vezes você vê separações, às vezes você vê uniões. Então até hoje existe isso. Imagine naquela época que o Império Romano começou a decair, os bárbaros começaram a entrar, então é difícil você achar o mapa ser exatamente como era exatamente naquela época, porque isso é tudo uma reconstrução da história, né? Então mais ou menos os mapas mostram como era, onde era. Então a atuação de Martim de Tours, a atuação de centenas de missionários, como sempre, longe das luzes, né? No página 96, lembrado, o cristianismo avança para fora do Império Romano. Aí nós temos em Edessa, na Armênia, também você tem no mapa aí mais ou menos a região, na Geórgia, isso tudo já saindo do Império Romano. Na Mesopotâmia e na Pérsia, isso aí a gente estuda em geografia bíblica, então o evangelho estava indo na direção lá do Oriente, lá do Japão. Não ficou só ali. A gente, quando estuda muito Atos, fica só ali, né? Roma, Grécia, Ásia Menor. Não, já começou a ir lá para o Oriente. Na Índia, eu não vou ler para vocês o texto, aí é contigo. Na Arábia, na Abissínia, que é a atual Etiópia, ali no sul do Egito. No sul do Egito temos a Etiópia. Então o evangelho estava sendo levado ou pelos convertidos, ou realmente por pessoas comprometidas só com a expansão do evangelho. Missões na Idade Média. Muitos historiadores caracterizam o período medieval em termos negativos, como tempo de obscuridade e superstição.
Porém, houve uma grande intensidade de intercâmbios relevantes e inovadores entre a fé cristã, a cultura germânica e o Islã. Então, as missões da Idade Média, elas também contribuíram para a expansão do Evangelho. A reconquista do antigo território do Império Romano, aí você tem as explicações, o texto, né? O desafio da conversão dos bárbaros. Então, os bárbaros que vinham ali do norte com as suas traduções sangrentas, né? Eles eram muito cruéis, muito sanguinários. Quem já viu algum filme dos bárbaros, né? Eles realmente jorra sangue. Mas eles foram se convertendo. Pela influência do cristianismo, eles foram se convertendo também. O desafio da conversão dos bárbaros, você vê aí, os invasores bárbaros trouxeram consigo suas tradições e seus deuses. Os diversos povos nórdicos que invadiram o Império Romano têm origens e tradições comuns. Isso torna difícil distinguir entre a religião de um e a de outro. Então eles eram bárbaros com deuses às vezes diferentes, mas tinham tradições comuns, né? Às vezes esbarravam o conteúdo de uma com a outra. E quem procura restaurar essa história, fica difícil dizer exatamente a origem de tal crença. A reconquista por parte da igreja, página 99, do território perdido por causa das invasões bárbaras, começou no mesmo dia que se tornou necessária. Os povos pagãos estabeleciam-se no território romano e logo começavam a adaptar-se aos costumes e às crenças dos seus vizinhos conquistados. Então eles ocupavam a região e já eram impactados pelo cristianismo. Não sei o nível do cristianismo que tinha, mas de uma certa forma acabava influenciando os bárbaros, os pagãos. Ao mesmo tempo, os novos métodos de missão e a configuração do encontro entre essas culturas transformavam a fé cristã, fazendo-a mais germânica e menos latina. É impossível o cristianismo não se adaptar à cultura, sem perder os seus valores, mas ele acaba assumindo, absorvendo um pouco da cultura local. E nós tínhamos um cristianismo latino e agora nós estamos desenvolvendo um cristianismo germânico. Eu estava vendo a reconstrução do rosto do Senhor Jesus, né, como ele seria, porque o Jesus que a gente conhece, assim, de cabelos compridos, olhos azuis, nariz afunilado, cabelo meio loiro, assim, meio ruivo, isso é um Cristo italiano. Eu não sou contra que você construa Cristo na evangelização para a etnia, que você exteriormente apresente Cristo com o olho puxado para os japoneses, com pele escura para os africanos, olho azul para os alemães. Eu não tenho problema com isso, porque o objetivo é identificar a pessoa com Cristo. Como Cristo veio para os judeus, ou pelo menos não veio para os judeus, como Cristo veio, nasceu em ambiente judeu, inicialmente ele veio para os judeus, né, para depois o mundo, ele veio com características judaicas. Mas se ele tivesse vindo em qualquer outra nação, ele viria com uma aparência daquela nação, daquela etnia. E eu acho que ajuda na evangelização. Você apresentar Cristo com os traços daquela etnia. Eu não vejo problema com isso. Não sei o que você pensa, mas eu não vejo problema algum. Já pensou ter pessoal tudo capela? Eu estava vendo a mulher mais negra da história, chega a brilhar, escuro, chega bonita, sabe? Assim, a pele bem escura. E aí eu vou apresentar um Cristo branquelo com o olho azul, aquele povo assim, 1 milhão de gente, tudo pele escura ali na África, que é muito quente, né?
e o corpo se adapta ao ambiente, e por isso a pele escura, que é para proteger, né? De câncer, né? De pele. Então, apresentar ele brancão, olho azul, cabelo ondulado, eu acho que dificulta. Eu apresentaria com as características da etnia, qualquer que seja. Se tiver um desenhista lá para fazer Bíblia em quadrinho, eu não vejo problema algum. Desde que você não altere a mensagem, o conteúdo, a pessoa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu não sou a cutis, eu não sou a melanina, eu não sou olho azul, eu sou o caminho, verdade e vida. É isso que tem que manter. O desafio da conversão dos bárbaros, página 100, missões nas Ilhas Britânicas, que seria hoje o Reino Unido, né? Inglaterra, Escócia, aquela região lá. Então, olha como o Evangelho já foi lá para o norte da Europa. Você tem mapas aí para te mostrar. Missões orientais, chegando até a Núbia, ali no sul do Egito. Missões na Idade Moderna. Bom, sempre quando a gente estuda a história, tem que lembrar que a civilização estava no norte da África, Europa e Ásia. O continente americano não é que não existia, não era conhecido. O continente, a Oceania ali, Austrália e ilhas também não eram conhecidos. Antártida muito menos. E agora, com Portugal e Espanha se lançando a conquista de terras novas, ou novas rotas para a Índia, que não precisasse fazer aquele contorno na África. Tanto que quando eles encontraram pessoas aqui no Brasil, na América, chamaram de índios, porque estavam procurando a Índia, né? E isso contribuiu para a expansão do Evangelho, porque junto com a caravela, que eles queriam ouro, eles queriam riquezas, eles queriam um caminho mais curto para a Índia, eles queriam... Portugal e Espanha não estava pensando, vou evangelizar o mundo. Não, eu quero conquistar o mundo, né? Eu quero ganhar, né? É o Mamon comandando. Mas junto com o Mamon iam principalmente no Ocidente, né, os cristãos romanos. Isso a gente não pode abrir mão, né? Não havia ainda... Nessa época aqui, é 1517 que marca a Reforma Protestante. Sempre houve os fiéis, mas a Reforma Protestante vai ser no século XVI, 1517 é a data que definiram como o início da Reforma Protestante, com Lutero. E antes disso, a expansão do Evangelho ou era pelos cristãos romanos, no sentido indo para o Ocidente, ou pela Igreja Ortodoxa Grega indo para o Oriente, porque houve a divisão do Império. E a Igreja Romana, que antes dominava tudo, foi perdendo força para a Igreja Ortodoxa Grega. E houve um cisma, uma divisão, e surgiram duas grandes igrejas, a Romana e a Ortodoxa Grega, com sede em Constantinopla. Só que a Romana expandiu para o Ocidente e a Ortodoxa Grega expandiu para o Oriente. Essa história que só havia Igreja Católica Romana é falta de história da Igreja. Mas quem veio para o Ocidente foi a Igreja Romana, porque quem acompanhava as caravelas ali, os jesuítas, os grupos cristãos romanos. E eles vinham e os exploradores exploravam e os jesuítas evangelizavam. Então nós temos aí na página 101 um mapa da expansão marítima e, consequentemente, expansão do cristianismo, porque os cristãos acompanhavam as caravelas e tinham por objetivo evangelizar essa turma toda, esses povos encontrados, né? Missões católicas e protestantes, página 101, houve um incremento nas missões católicas e redução nas missões protestantes. A missão protestante, os protestantes inicialmente não se lançaram a missões, porque eles vieram de um cristianismo bem complicado doutrinariamente, né? Cheio de dogmas impostos pela igreja, coisa que não estava na Bíblia.
Então, a preocupação inicial dos cristãos protestantes era definir a sua fé. O que é que realmente a gente vai crer, que realmente está na Bíblia? Então eles começaram a definir a doutrina protestante e despir o cristianismo dos dogmas romanos e da influência pagã. Então, nessa situação, eu vou levar o quê? Que evangelho que eu vou levar? Eu nem sei o que é o evangelho. Nem sei o que o cristianismo prega, porque foi tão desvirtuado, né, pela sua história. Então a preocupação protestante inicial era definir doutrina, não pregar, fazer missões, não missionar. Houve um incremento das missões católicas, redução nas missões protestantes, pois a atividade missionária é realizada no contexto da realidade histórica dos povos. E os protestantes não se lançaram às embarcações, à conquista de novas terras. Quem fez esse movimento todo foram os católicos romanos, as nações católicas. 1492, Cristóvão Colombo chegou à América. 1497 e 98, Vasco da Gama rodeou a África. 1500, o Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, né, segundo as tradições. Isso é muito questionado, né, hoje em dia pela história, mas eu vou trabalhar com arroz com feijão. Existem algumas razões que fizeram as missões católicas se estender mais do que o cristianismo protestante. Quais são? Por que o romanismo se expandiu melhor? Vantagem geográfica do catolicismo. O catolicismo romano alcançou Espanha e Portugal, e foi Espanha e Portugal que se lançaram à conquista de novas terras. Agora imagine, né? Ou eu sou protestante, posso ir no barco com vocês? Nossa, seria um ultraje, né? Nunca eles seriam autorizados. Vantagem militar e política. Quanto ao catolicismo, o século XVI foi o começo da grande expansão colonial. Outra grande potência europeia havia alcançado a unidade nacional, que era a França. Então, Portugal, Espanha e França, todos católicos evangelizando os conquistados, os colonizados. Vantagem militar e política, ok? Você vai dar uma boa lida. Vantagem da unidade do catolicismo, bom, até hoje, né? A Igreja Católica é uma instituição que abrange vários pensamentos até diferentes. São vários grupos, todos sobre o comando do Papa. E a Igreja protestante, os evangélicos, até hoje, é uma tremenda colcha de retalhos. Isso é bom, porque se você tem uma liderança única, se corromper a liderança, corrompe o todo. Agora, se você tem uma liderança fracionária, dividida, é difícil corromper todos, né? Corrompe um, corrompe outro, mas não corrompe a todos. Então, de uma certa forma, você não estar sobre um comando único tem essa vantagem. Agora, a desvantagem é que fracionou demais. Eu sou muito a favor da união entre as igrejas cristãs evangélicas, apesar de algumas diferenças, mas eu sou muito a favor. E parece que muitos líderes celebram a separação, a divisão. Eu sou de Paulo, sou de Pedro, é a mesma coisa, só muda o CPF, mas é o mesmo princípio. Eu não me subordino, eu não trabalho com o outro. Isso aí é uma perda irreparável para a igreja atual. Essa rejeição à união, à unidade. E a gente vê muito isso, né? Cada vez mais se separando, se isolando. Só que aquela igreja está cheia de potencial para mim. A minha igreja está cheia de potencial para o outro. Tem que haver essa união. Não estou falando união administrativa, eu estou falando união operacional. Podemos nos unir para fazer missões, unir para fazer tantas coisas, mas o ego humano é incrível. Página 103, vantagem da unidade do catolicismo e as divisões. Imagina, naquela época já era bem dividido o protestantismo, imagina hoje, irmãos, cada esquina tem uma igreja evangélica com um líder. Descobriram que igreja dá dinheiro, né? Aí o pessoal adora fundar a igreja, né? E funda, e vira pastor assim, ó.
se autodenomina pastor, sem qualquer preparo, sem qualquer formação. Misericórdia. Acho que um dos grandes impedimentos para a expansão da igreja, para a saúde da igreja, é o ego da sua liderança. Mais fácil dividir do que unir. Na verdade, para dividir, você não precisa nem ter Deus na vida, né? Para dividir, qualquer um faz. Agora, para unir é fruto do Espírito, né? Por isso que a Bíblia fala muito em promover a união. Quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união. A unidade é muito incentivada porque é fruto do Espírito. Para rachar a igreja, dividir a igreja é a coisa mais fácil. Para não se subordinar a alguém é a coisa mais fácil. Se subordinar é tão difícil, né? Tão difícil subordinar. Quando você discorda. Missões na ótica dos reformadores, que já falei, né? Preocupação com a doutrina. Ordens monásticas. Na Idade Média, os monges eram aqueles que muito contribuíram na expansão do Evangelho. Mesmo na imposição à força do cristianismo, já não era mais aquela flexibilidade, né? Sempre eram os monges que acompanhavam os soldados. Com seus trabalhos de instrução e pregação, conduziam a conversões forçadas para se tornarem sinceras e efetivas. Então é na marra, né? A flexibilidade sumiu. Agora ou você se converte ou você morre. E a conversão era em rodo, né? Era de monte. Página 104, missões espanholas. Na América, tem uma lista aí de ações marítimas, isso, e os monges, os cristãos romanos acompanhando as conquistas. Nas Ilhas Filipinas, Ilha Filipina ali no norte da Austrália, tá em inglês aí Filipinas, mas é Filipinas. É que é difícil achar um mapa bom em português, pelo menos na internet, né? Outras missões espanholas, ok? Expansão missionária a partir de Portugal, a mesma coisa, tanto a Espanha como Portugal. Na América, na África, no Oriente. Lembrando que a expansão não era para conquistar cristãos, era para conquistar ouro, prata, escravos, colônias. A Europa não tem onde enfiar ouro, não tem onde pôr ouro. Mas se for ver o DNA, grande parte aqui do Brasil, da África, diamantes na África. Só que junto com essa missão egoísta e colonialista, iam os missionários cristãos, né, romanos. Missões francesas, também romanas. Expansão do cristianismo ortodoxo, ó, veja bem, nem tudo é Roma. Temos o cristianismo em Constantinopla. Só que quem trouxe o evangelho para a América foram os romanos, os católicos romanos. E já a ortodoxia grega, vendo que o Ocidente já estava religiosamente conquistado, se dirigiu para o Ocidente. Aí você tem mapas, no final, mapas que mostram o Evangelho se expandindo para o Oriente. Início das missões protestantes, a partir de 1517, guarda essa data, 31 de outubro de 1517, é quando ocorreu a Reforma Protestante, que deu origem aos chamados protestantes evangélicos, né? Evangélicos é termo mais recente. Nós temos a visão missionária de Martin Lutero, Felipe Melanchthon, João Calvino, Johann Gerhard, Justiniano von Welz. Alguns foram grandes missionários. Adriano Saravia e Teodoro de Beza. Esses são os nomes que temos acesso às informações. Lembrando, a história é reconstruída a partir de documentos deixados. Se não deixaram documentos, ou se o documento se perdeu, a história fica olhando para o teto, não tem como reconstruir. Então esses são os nomes que chegaram até nós. Justiniano von Welz, Adriano Saravia e Teodoro de Beza. Análise do interesse dos reformadores por missões. Então o que contribuiu para reacender a chama missionária a partir da reforma? A volta dos conceitos bíblicos, especialmente em relação à igreja e vida cristã. Uma nova compreensão do evangelho e da justificação. Uma nova estrutura mais adequada e contextualizada da igreja. Então, mais Bíblia, mais pureza, né? Pelo menos essa era a ideia, né? Se conseguiram... Bom, melhorou bastante, com certeza, né? Melhorou bastante, que deu origem depois aos grandes avivamentos, né? O apego à Bíblia é a principal vantagem, né? O livre exame da Bíblia é fantástico. Livrar-se dos dogmas romanos foi maravilhoso. Hoje eu estudo a Bíblia, hoje eu tenho as minhas opiniões. Se eu fosse
dentro da igreja romana tinha que pregar exatamente o que era definido. Isso realmente contribuiu muito para purificar a igreja. Mas ser humano é ser humano, né? Ele sempre estraga alguma coisa. E Deus escolheu a igreja, e é formada por ser humano. Às vezes eu falo, se Deus tivesse escolhido a igreja para formar missões a partir de anjos, com certeza teria sido mais rápido, mas não teria sido melhor, não, porque anjo não tem paciência. Já pensou alguém começar a xingar, zombar de Deus? Ixi, já estava morto. Mas a gente sabe o que é o pecado, a gente sabe o que é lidar com o pecado, conflitos, a gente passa por isso. Geralmente um ex-dependente químico é a melhor pessoa para trabalhar com o dependente químico, ajudá-lo, porque já passou por isso. Então geralmente você trabalha com o pessoal que está no lodo que você estava, né? E o anjo nunca passou por nada disso e não vai entender a fraqueza humana, a fragilidade humana. Então, dos males o menor. Eu brinco assim que os anjos deveriam pregar o evangelho, mas eu sei que nós nos identificamos mais com os pecadores e entendemos melhor os pecadores. E somos mais tolerantes, né? Como Deus é tolerante conosco. Página 110. Missões através da expansão das nações protestantes. Olha que legal. Os protestantes começaram a acordar para missões. John Wesley, o metodismo, o grande despertamento da América do Norte, século XVIII e XIX. Então nós temos na página 110, missões na Idade Contemporânea, que é a última fase, né? São 4 fases. A última fase é antecedente do grande século missionário. Missões têm tudo a ver com a história mundial. A história mundial ou vai favorecer ou vai atrapalhar missões. Então, a Revolução Francesa, mudanças filosóficas na sociedade europeia, mudanças religiosas do mundo, grandes avivamentos e mudanças na área de comunicações afetaram missões. Então, a história de missões tem íntima relação com a história humana, ou melhorando ou prejudicando. Surgimento de sociedades missionárias, tem uma lista de sociedades missionárias, que coisa linda, né? Pessoal preocupado em especificamente uma instituição criada para expandir missões. Missionários na expansão missionária, missionários, né? Que contribuíram para a expansão missionária: Hudson Taylor, Adoniram Judson, Roberto Moffat, Mary Slessor, Robert Morrison. Talvez você nunca tenha ouvido esses nomes. Então é bom você conhecer um pouquinho das pessoas que morreram pregando o evangelho, né? John Patton, David Livingstone. Esse foi na África, né? Vai ter uma parte só falando da África. Muitos outros instrumentos de Deus, que a história não registrou seus nomes, mas certamente Deus usou. Missões a partir do século XIX, no final do século XIX, 1800 e pouco, a início do século XX, 1900 e pouco, teve início uma nova etapa da história de missões mundiais. Lembrando que a Assembleia de Deus chegou aqui em 1911, né? Então foi início do século XX. E outras igrejas pentecostais também chegaram aí no início do século XX. Se chegaram aqui no início do século XX é porque no final do século XIX estava havendo um grande avivamento ali na Europa, principalmente nos Estados Unidos. Então, missões a partir do século XIX. Aí nós temos a expansão através da Igreja Romana, através das igrejas ortodoxas. Igreja Romana centrada em Roma. Igreja Ortodoxa centrada em Constantinopla. Igreja Romana era o Papa, Igreja Ortodoxa é um patriarca. Se você quiser estudar a diferença entre as duas, é interessante. Tiveram a mesma origem, todos vieram do cristianismo de Jerusalém, mas passaram a adquirir características próprias devido à cultura e devido também a essa separação que houve. Aí nós temos a expansão pelas igrejas protestantes, missões na Índia, William Carey. Você tem aquele filme Chamas na Escuridão, que você encontra no YouTube, a história de William Carey e as dificuldades que ele teve, né? Fala em missões, não é algo fácil, e ali mostra que não foi nada fácil, não. Eu já disse, né? Se vai ter alguém à direita e à esquerda de Deus, do Senhor Jesus, com certeza serão esses missionários. Nós vivemos um cristianismo muito light, muito tranquilo.
Agora, a igreja perseguida, aquele que abre mão da sua vida, do seu conforto para ir passar 10, 20, 30, 40, 50 anos em outro lugar, por amor àquele povo, gente do céu. Isso é muito amor. Missões no mundo muçulmano, você vai dar uma boa lida aí, porque está bem discriminado e muito detalhes, né? Eu só estou apontando, né? Não vou ensinar o que está óbvio aqui. Missões no mundo muçulmano é interessante. E grande parte, praticamente o número de cristãos é o número de muçulmanos, né? E o muçulmano é interessante que os radicais, eles não pregam Alá, eles dominam, eles assumem o governo e lacram a nação para outras religiões. E aí torna-se uma religião fechada por evangelho. O mundo comunista e o mundo islâmico, não todos os muçulmanos, estou falando os mais radicais. O mundo comunista em geral se fecha para o evangelho. O mundo islâmico radical se fecha para o evangelho. Missões na África, a Igreja Ortodoxa na Etiópia, as missões protestantes na África do Sul do Saara, você dá uma boa estudada. Colonização europeia e as missões na África do Sul. David Livingstone e o trabalho fantástico que ele fez, porque David Livingstone era um homem completo, né? Ele tinha além de pastor, ele tinha várias outras capacidades que o ajudaram no seu trabalho, né? Missões na América Latina, até chegar até nós, né? Aqui no Brasil. E aqui na página 122 tem uma lista cronológica, eu não coloquei porque a apostila ia ficar muito grande. E não é esse o objetivo. Cronologia da implantação das igrejas protestantes aqui no Brasil. Porque o que chegou primeiro foi a igreja romana, mas as igrejas protestantes aos poucos iam chegando. Hoje somos um número maior de cristãos efetivos, somos um número maior. Mas foram chegando aos poucos e essa cronologia mostra isso, é bem legal. Te aconselho a pesquisar e dar uma boa lida. É isso, pessoal, é muita história, muita geografia e eu acho que eu passei para vocês as ferramentas necessárias para você fazer um bom estudo. Lembrando que 99% de um bom curso está na dedicação do aluno, né? A Bíblia é fantástica, mas se não estudarmos, não tem valor para nós. Se não lermos, não tem valor para nós. Assim esse material, né? Se a gente não se dedica, não tem professor que resolva o problema. É muito você e o material mesmo. E estamos à disposição, o que pudermos ajudar, esclarecer. Não é simples, é muita, como eu disse, muita história, muita geografia, não é simples, mas o objetivo não é que você fique especialista em história de missões, mas que você tenha uma ideia que eu e você fazemos parte de uma história onde muito foi feito, mas muito ainda precisa ser feito, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.